O Brasil teve 8 ataques à escola nos últimos 10 anos. A cada massacre que acontece aqui na nossa terra, a gente para falar sobre bullying, a influência de jogos violentos na vida das crianças e outros assuntos. O vídeo de hoje relembra algum desses ataques aqui no Brasil. Quando você viu o título do vídeo, provavelmente veio na sua mente esse caso, já que é o mais recente. Guilherme e Luiz invadiram o Colégio Estadual Raul Brasil com o objetivo de refazer o massacre de Columbine. O resultado foram 10 mortes, incluindo crianças e adolescentes de 13 a 17 anos, funcionários e eles mesmos, que se mataram no final. Você que está me assistindo provavelmente já usava a internet nessa época e viu a discussão que esse ataque gerou. Muita gente apontando o dedo para jogos violentos, colocando uma parcela de culpa nessas mídias. Mais tarde, descobriram que a dupla participava de uns fóruns brisa errada na internet, sabe? Foi lá que eles receberam dicas para executar a ação. O massacre de Suzano foi um dos maiores e mais violentos em escolas brasileiras. Em 28 de setembro de 2018, um aluno entra no Colégio Estadual João Manuel Mandroni e vai até a sua sala de aula. Lá ele saca uma arma e atira contra os estudantes, enquanto um segundo garoto tenta acionar uma bomba caseira na porta da sala, mas não consegue. Depois que praticamente a escola toda foge, o assassino e seu amiguinho inútil sobem em cima do telhado e ficam atirando bombas de lá. Um tempo depois, 2 policiais chegam e vão atrás dos criminosos que recebem os PMs na bala. Os 2 foram detidos e o aluno que atirou alegou que sofria bullying e não aguentava mais. O pai do garoto que foi armado também foi preso por porte ilegal de armas, mas foi liberado depois de pagar a fiança. O interessante é que o delegado responsável pelo caso também foi atrás daqueles que foram acusados de fazer bullying. Esse ataque deixou 2 feridos. Esse caso é bem forte, envolve crianças bem crianças, já que aconteceu numa creche. Tá por sua conta e risco. Em outubro de 2017, um velho asqueroso chamado Damião chega na escola que ele trabalha para entregar alguns atestados. Fazia tempo que ele não ia trabalhar, com a justificativa de que estava doente. Ao invés de tirar os papéis do atestado da mochila, ele tirou um balde com líquido inflamável e começou a jogar nas crianças, em si mesmo e por toda a escola. Quando atirou fogo, chegou a abraçar algumas crianças para que elas não fugissem. O incêndio matou 14 pessoas, incluindo funcionários e alunos. É uma história trágica, mas no meio de tanta desgraça surgiu uma heroína. Eleide Abreu, uma professora especializada em incluir alunos com deficiência, deu a própria vida para salvar 25 alunos. Ela e outras 2 funcionárias protegeram um grupo de alunos, chegando a lutar corpo a corpo com o assassino para evitar que ele avançasse mais. O trio de heroínas acabou morrendo no hospital. A Escola Municipal Tasso da Silveira comemorava seus 40 anos de existência. Wellington Menezes de Oliveira chega na escola por volta das 8 da manhã dizendo que ia apresentar uma palestra referente aos 40 anos do lugar. Ele entrou, chegou a cumprimentar uma professora e, quando deu 8h30, sacou 2 armas e iniciou o massacre. O homem de 23 anos era, na verdade, um ex-aluno que sofria bullying enquanto estudava naquela escola. Ele matou 12 estudantes e deixou 22 feridos. Quem conhecia Wellington disse que ele tinha uma tendência a pesquisar sobre crimes e terrorismo. Ele pesquisava como colocar na prática. Já que você não é um assassino igual esse cara, eu espero, e só tá aqui por entretenimento, me presenteie com uma curtida e considere se inscrever, cara, tu não vai se arrepender. Outro caso que foi motivado por bullying aconteceu no Colégio Goiáses. Esse ataque aconteceu 15 dias depois do caso da professora que salvou os 25 alunos. Um garoto de 14 anos tirou uma arma da mochila durante a aula e começou a disparar contra os alunos. Essa arma era da mãe dele e serviu para matar 2 companheiros de classe. Enquanto tentava recarregar o PayPay, ele foi convencido pela coordenadora da escola a parar com o atentado. Esse ataque terminou graças a um diálogo e o aluno foi levado pela polícia. Sua sentença era de 3 anos de internação, mas ele foi liberado 5 meses antes do período terminar. Já que esse caso ocorreu em segredo de justiça, não se sabe por que ele foi liberado antes. O YouTube não deixa mais ocultar o número de inscritos do canal, então você sabe que o meu canal é minúsculo. Por esse motivo, eu conto com a sua inscrição. E aí, quer ser um dos primeiros? Eu te vejo aqui no próximo vídeo.